Olá, seja bem-vinda à nossa primeira aula da Semana da Confeiteira de Sucesso, onde eu vou te ensinar a fazer um bolo lindo de 2 andares, desde a massa até a decoração, com super dicas para você que é iniciante dar um salto quântico na confeitaria e virar uma verdadeira confeiteira profissional e de sucesso. Além de tudo isso, eu vou te mostrar um caminho infalível para você faturar R$ 5.000 por mês produzindo e vendendo bolos e doces gourmet a partir da cozinha da sua casa. Minha querida, essas aulas são imperdíveis. Eu fiz com muito carinho para você e eu tenho a certeza que essa semana vai ser a virada de chave que você precisava para ter muito sucesso e deslanchar na confeitaria de uma vez por todas. Essa é a hora. Essa é a sua vez de faturar e transformar a cozinha da sua casa em uma verdadeira fábrica de bolos e doces. Agora não tem mais desculpas. Então vamos à programação para você não perder nada. Na primeira aula, que é hoje, na segunda-feira, eu vou te ensinar a fazer a minha massa secreta, que eu chamo de massa de milhões, pois essa receita mudou a minha vida. Ela é perfeita para bolos de andares e também vou te ensinar a fazer o recheio no ponto certo, que é um brigadeiro de leite ninho fenomenal. Vou te dar todas as dicas e pulos do gato para você nunca mais errar na confecção da sua massa e no ponto do seu recheio. Na segunda aula, que é amanhã na terça-feira, eu vou te ensinar a fazer a montagem e prensagem do bolo de forma correta e profissional, para os seus bolos ficarem perfeitos, retinhos e com a estrutura correta para bolos de andares. Vamos fazer ainda as decorações que faremos com pasta americana e também irei te ensinar a fazer a cobertura de buttercream de merengue suíço, que além de dar um upgrade nos seus bolos, pois é delicioso, fácil de usar, ele é a cobertura queridinha do momento, pois é muito versátil. E na terceira aula, que vai ser na quarta-feira, a aula mais importante e aguardada de todas, eu vou te ensinar a fazer a montagem do bolo de 2 andares perfeita, mais a decoração maravilhosa do bolo, tudo passo a passo e com super dicas. Também irei falar sobre precificação e te mostrar a trilha infalível para você lucrar R$ 5.000 por mês com bolos e doces gourmet a partir da cozinha da sua casa. Também na terceira aula, você vai ter a oportunidade de entrar para a Escola da Confeiteira por um preço imperdível e ter acesso a todos os meus cursos. São 10 cursos de confeitaria completos pelo preço de um. É isso mesmo, minhas confeiteiras de sucesso. É uma oportunidade única. Fica de olho nas mensagens do grupo do WhatsApp e também aos horários de abertura dos grupos para você tirar as suas dúvidas. Agora, muito importante, um recado importantíssimo. Não aceite mensagens de outras pessoas que não sejam os administradores dos grupos, pois existe muita gente de má fé por aí. Por isso, fica de olho, só aceite mensagem dos administradores dos grupos. Já ia me esquecendo. E também irei sortear esta batedeira planetária incrível para quem entrar para a Escola da Confeiteira na quarta-feira, na terceira aula. E para quem permanecer aqui no grupo até sexta-feira, também receberá a apostila com as receitas e conteúdo aqui da Semana da Confeiteira de Sucesso. E lembrando que essas aulas saem do ar na sexta-feira, então aproveita, assiste todas as aulas para não perder nada e cada aula ela é sequencial, então é muito importante não perder nenhuma aula. Agora que os avisos estão dados, vamos para a nossa primeira aula. Então agora, pessoal, vamos colocar a mão na massa e literalmente fazer uma massa de baunilha amanteigada, estruturada e deliciosa. Sabe aquela massa de milhões? Então, é essa que eu vou ensinar para vocês aqui nessa aula.
Porque para nós termos um bolo perfeito, a primeira coisa que nós devemos fazer é a escolha da massa correta. Eu vou precisar de uma massa de bolo estruturada. E para essa massa ter a estrutura suficiente, a base dessa massa ela vai ser amanteigada. Pode ser margarina ou manteiga, apesar de eu aconselhar vivamente que vocês utilizem a manteiga, porque a manteiga ela dá um sabor mais gostoso aí para sua massa. Essa massa ela é deliciosa, fácil de fazer, linda, ela fica com um aspecto maravilhoso e o nosso bolo ele vai ficar perfeitamente montado, nivelado, não vai correr o risco dele desmoronar. Imagina se eu faço esse bolo de 2 andares com um pão de ló super fofinho, não vai aguentar, não é? A massa ela vai precisar de ter estrutura para aguentar o próprio peso da massa, do recheio, da cobertura e também da decoração aí do nosso bolo e também para ser transportado de uma maneira mais fácil e sem correr riscos. Então agora nós vamos literalmente colocar a mão na massa. Essa é minha massa secreta, então pelo amor de Deus, presta atenção porque essa massa aqui vale milhões, literalmente. A primeira coisa que você vai fazer é pré-aquecer o seu forno a 180 graus. E agora sim, presta atenção aqui nos ingredientes. Para fazer a massa estruturada de baunilha, nós vamos precisar de 3 ovos, 100 gramas de manteiga ou margarina em temperatura ambiente, de preferência para manteiga. E eu aqui estou usando a manteiga sem sal. 225 gramas de açúcar cristal. O açúcar normal, refinado, não é o açúcar de confeiteiro não, é aquele açúcar assim grãozinho mesmo. 100 ml de leite de coco. 220 gramas de farinha de trigo sem fermento. 5 ml de essência de baunilha. 15 gramas de fermento para bolo e uma pitadinha de sal. Lembrando, pessoal, que eu vou passar todas as receitas para vocês em um lindo e-book feito com todo carinho, só para quem ficar nos grupos até a sexta-feira. Então, agora eu vou falar sobre o rendimento aqui dessa massa. Essa minha massa, ela vai render 3 discos de bolo de 15 centímetros. Então, eu vou estar usando 3 formas de 15 centímetros de diâmetro. A minha forma tem 5 centímetros de altura. Eu gosto de utilizar 3 formas, porque assim a massa ela assa mais rápido, economiza aí seu gás, sua eletricidade. A massa ela não resseca. Ela tem um crescimento uniforme e ela fica muito mais molhadinha, bonita e saborosa. Então já pega essa dica aí e você divide sempre a sua massa em 3 discos de massa. Então essa receita vai me dar um bolo de 15 centímetros, ou seja, 3 discos de 15 centímetros, que vai ser aqui a parte de cima do nosso bolo. Depois eu vou falar direitinho o rendimento, como que eu fiz o segundo andar, mas essa é a minha receita base aqui da minha massa amanteigada. Já estou aqui com a minha batedeira planetária, de preferência para utilizar uma batedeira planetária se você tiver condições, que vai fazer toda a diferença aí na sua massa. Mas se você não tiver, utilize a batedeira que você tiver aí em mãos, não pode deixar de fazer. Eu vou começar adicionando a manteiga, lembrando que a manteiga ela precisa estar em temperatura ambiente, porque senão não vai bater direito, não vai ficar uniforme aqui. Essa primeira parte é muito importante. Também vamos adicionar o açúcar e agora vamos bater muito bem. Feito isso, eu vou adicionar os ovos um a um, sempre batendo.
Dá uma limpadinha no bowl aqui da batedeira para certificar que todos os ingredientes eles fiquem completamente homogêneos. Então, nesse ponto, olha, a massa vai ficar desse jeito. Vai ficar uma espécie assim de um cremezinho, assim fofinho. Fica meio talhadinho, mas é assim mesmo. Porque é a mistura aqui dos ovos, do açúcar e da manteiga. Então é por isso mesmo que fica assim com esse aspecto talhadinho. Mas tá tudo certo. Agora vamos adicionar aqui a essência de baunilha. Se você preferir, você pode também estar usando outro tipo, né, de essência. E até mesmo o extrato de baunilha, que também fica muito bom. Vamos voltar a bater mais um pouco. Agora eu vou adicionar o leite de coco. O leite de coco também precisa estar em temperatura ambiente. Na verdade, todos os ingredientes precisam estar em temperatura ambiente. Isso vai ajudar muito no cozimento aí da massa, na hora de assar o seu bolo, ele vai ter um crescimento mais uniforme. E agora vamos voltar a bater. Prontinho. E agora nós vamos dar continuidade manualmente. Então até agora a massa ela está assim. Agora nós vamos dar continuidade aqui ao preparo da massa manualmente. Então eu vou peneirar a minha farinha de trigo para evitar gruminhos de farinha na massa, para nossa massa ela ficar mais fofinha também. E vamos misturar delicadamente com o fouet, com movimentos de baixo para cima. Essa massa, ela é uma massa, conforme eu já disse, estruturada. Então, ela tem, assim, um certo peso mesmo. Ela não é aquela massa fofinha, igual um pão de ló, não. Apesar que ela é bem macia depois do resultado final. Então, vamos misturar com delicadeza. Vamos também adicionar aqui o fermento e a pitadinha de sal. E vamos misturar até que a massa ela fique bem lisinha, sem gruminhos de farinha, sem gruminhos de fermento. E olha, o resultado final é uma massa, olha, super estruturada, cremosa e bem bonita. Vocês não têm noção como que essa massa ela é deliciosa. E a nossa massa ela já está pronta. Agora, para assar, conforme eu já falei, eu vou estar utilizando 3 formas de 15 centímetros de diâmetro por 5 de altura. Eu vou utilizar o desmoldante, porque assim, além da massa ela ficar bem bonitinha por fora, fica muito mais fácil desenformar a massa e também evita sujeira, lambança, é muito prático. Então você não precisa exagerar no desmoldante. Basta uma pulverizada e a forma já vai estar pronta para receber a massa. Assim, ó. E com uma certa distância, você não aplica o desmoldante assim. Você aplica com uma certa distância. Agora, eu vou dividir a minha massa pelas 3 formas. Vou dar uma ajeitadinha aqui na massa, assim, com a espátula, só para ela já ficar direitinha na forma. Se você for fazer um naked cake, porque essa massa também é perfeita para naked cake,
você pode estar pesando direitinho aqui a massa na forma, porque assim os seus discos de massa vão ficar bem certinho, né? Na quantidade certinha aqui na forma. Agora, eu vou levar as minhas massas para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. E sempre eu falei para vocês no início que antes de tudo você já coloca o forno aí para pré-aquecer. Ou seja, separou aí os ingredientes para fazer a sua massa. Antes de fato começar a fazer, você já coloca o forno para pré-aquecer a 180 graus. E aí eu vou levar e vou colocar na grade do meio. As 3 formas, tudo certinho na grade do meio para que o aquecimento do forno ele circule igualmente, uniformemente por todo o forno e as minhas massas elas assem de maneira uniforme. E o tempo de forno é de 30 minutos. Aí, quando der 30 minutos, você vai espetar um palitinho no centro da massa. Se o palitinho sair limpinho, já pode retirar aí as suas massinhas do forno. Eu vou levar a massa para assar e já volto também para fazer o recheio no ponto correto aí desse bolo maravilhoso para vocês. E aí, já tá com a massa no forno? Brincadeira! Agora então vamos fazer o nosso recheio, que também precisa ter um ponto correto e precisa ser um recheio estruturado igualmente à nossa massa. Imagina agora que eu faço a massa toda bonitinha, estruturada e faço um recheio mole. Não vai dar certo, o nosso bolo ele vai desmoronar, não vai aguentar ser um bolo de 2 andares ali, a festa toda, lindo. E o principal, além desse recheio ele ser super estruturado, ele é delicioso, deixa todo mundo com água na boca e é um dos meus carro-chefes aqui na minha confeitaria. Espero que você goste e que aproveite essa oportunidade, porque eu já te ensinei a minha massa de milhões e agora eu vou te mostrar todas as dicas para um recheio perfeito. Então bora anotar os ingredientes e fica de olho para não perder nenhuma dica. Vou ensinar para vocês aqui a minha receita base do recheio para um bolo de 15 centímetros, com 2 camadas de recheio. Então para isso nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de leite em pó e 100 gramas de chocolate branco. É isso mesmo, esse recheio é um recheio de leite ninho, né? Pode ser aqui eu estou usando leite ninho normal, tradicional. Pode ser e aí da marca que você gostar. Use sempre ingredientes de qualidade para que o seu recheio ele fique super saboroso. Com a panela fora do fogo, eu vou começar adicionando aqui o leite condensado, o leite em pó, o leite ninho, e vou dar uma misturadinha. Começo sempre misturando super bem aqui o leite em pó. Se você quiser dar uma peneirada aí no leite em pó, para evitar gruminhos aí no seu brigadeiro, porque o leite em pó ele tende a dar assim uns gruminhos, né? Principalmente com umidade. Se você deixar a embalagem assim no local mais úmido e tudo. Vamos adicionar aqui o creme de leite. Esse recheio ele fica maravilhoso, ele é um sucesso. E agora o chocolate branco. Feito isso, vamos levar a nossa panela em fogo baixo. Com a panela em fogo baixo, aí não tem erro. É só misturar super bem com uma boa espátula. Não pode deixar de mexer um minutinho, porque senão corre o risco de queimar no fundo da panela. E aí vai dar gruminhos e vai dar assim um aspecto bem feio aí para o seu recheio, né? Pode até mesmo perder o seu recheio. Então vamos concentrar aqui e mexer aqui esse recheio para que nada aconteça de errado. Vai limpando assim as laterais aqui da panela, assim.
E olha, eu já volto aqui com o ponto certinho desse recheio maravilhoso para você. Meu chocolate, ele já derreteu completamente. Vamos continuar mexendo. Agorinha mesmo vai começar a ferver e você vai continuar mexendo. Não tem um tempo certo, porque vai depender muito aí da potência do seu fogão, do tipo de panela que você está usando. Mas é mais ou menos, tá? Atenção, mais ou menos, vai depender muito aí, de 15 a 20 minutinhos. Aqui para fazer aqui o recheio, né? E se você também estiver fazendo mais que uma receita, aí vai demorar mais um pouco. Eu não costumo fazer mais que 2 receitas, porque demora demais, é muito cansativo e precisa de uma panela muito grande. Então, eu costumo fazer assim, sempre no máximo 2 receitas, ou então na panela. Você pode usar a panela misturadora também, que ajuda demais. Nosso recheio, ele começou a ferver. Então agora, tome muito cuidado, tá? Porque costuma espirrar um pouquinho para você não se machucar, para você não queimar. E vamos seguir mexendo aqui. Se estiver espirrando demais, retira um pouco aqui a panela do fogo para acalmar um pouco mais o recheio e vamos seguir mexendo. Repare agora que o recheio ele já está mais firme. Você passa a espátula assim, ó, no fundo da panela, você já consegue ver, né, o fundo da panela. E quando você pega uma quantidade assim, olha, ele já cai em blocos. Você pega uma quantidade com a espátula e o recheio, ele cai em blocos. Então, é essa consistência. E outra coisa, quando ele cai em blocos, olha, o pouco que caiu já não se mistura. Então, quer dizer que ele está bem consistente, bem firme e no ponto correto. Já podemos, então, retirar aqui a nossa panela do fogo. Então, eu transferi o recheio para uma vasilha e vou cobrir com plástico filme em contato para evitar aquela nata que costuma dar em cima do recheio. Assim o nosso recheio ele fica bem lisinho. E agora eu vou deixar resfriar completamente. Eu já retirei as minhas massinhas do forno. Olha que linda que elas ficaram. Todas, olha, bem moreninha por cima. E você repare, olha, que ela já começa, quando ela começa a assar, ela já começa a soltar da forma. Agora, elas ainda estão muito quentes. Eu vou deixar resfriar um pouco e quando tiver assim já mais morninha, aí eu venho desenformando para mostrar para vocês. E pronto, pessoal, olha, já consigo pegar na minha forma perfeitamente. Já está bem morninha, até tá mais assim pro frio. Então agora, para desenformar, eu vou pegar uma espátulazinha assim, vou passar com bastante cuidado na lateral da forma, só para dar aquela soltadinha básica. Com bastante cuidado aí para não estragar a sua massinha. Tem que ter paciência. E pronto, pessoal. Agora, olha, tá super solta e prontinho. Gente, essa massa merece dar aqui um close bem de pertinho, porque olha como ela fica super, super macia. Olha isso. Fica perfeita, moreninha, gostosa, saborosa. Essa é a minha massa aí de milhões, perfeita. E aí, pessoal, gostaram dessa primeira aula? Olha, está incrível! Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo de algum jeito e ainda não está no grupo, clica aqui no link abaixo deste vídeo
e entre para o grupo do WhatsApp para não perder nada. E lembrando que as aulas saem do ar na sexta-feira, amanhã nós vamos ter a nossa segunda aula, então fica de olho em tudo, em todas as mensagens. E também vamos ter a abertura do grupo para vocês poderem tirar as suas dúvidas. Então fica de olho e até amanhã na nossa segunda aula.